O ano era 2014, quando um desenvolvedor de jogos fracassado em meio ao desespero e sofrimento financeiro teve uma ideia que mudaria como os jogos de point and click são vistos hoje. Scott Cawthon, na sua última tentativa para não ter que mudar de carreira, criou o que se tornaria o maior jogo de point and click e uma das mais famosas franquias de jogos de terror já criada. Mais de 10 jogos, 3 coleções de livros e um filme em produção pela Blumhouse. Isto foi o que a franquia de FNAF se tornou em poucos anos. Mas qual foi a origem de todo esse sucesso? Que bom que perguntou. Scott Braden Cawthon nasceu em 1971, se formou no Instituto de Arte de Houston, animador e desenvolvedor de jogos, casado e pai de 4 crianças. Habitante da pacata Salado, no Texas, trabalhou como animador para uma empresa chamada Rock and Learn, que é direcionada ao público infanto-juvenil. As animações eram feitas com o propósito de educar as crianças sobre matérias como ciência, matemática, escrita e etc. Felizmente, o foco do Scott não era animações. Scott gostava de jogos desde que era criança. Em 1989, ele criou seu primeiro jogo, Doofus the Dinosaur, que no futuro foi usado em uma trollagem durante o desenvolvimento da Ultimate Custom Night. Porém, a verdade é que Scott era um fracasso como desenvolvedor de jogos. E ao longo dos mais de 20 anos como desenvolvedor, ele se manteve na era cristã com jogos como The Pilgrim's Progress. Obviamente, criar jogos com tema religioso não foi sua melhor ideia. Com mais de 30 jogos criados durante sua carreira, apenas um teve sucesso considerável, The Desolate Hope, o qual ainda possui uma comunidade pacientemente esperando por uma sequência que nunca virá. Contudo, mesmo The Desolate Hope não era o suficiente para uma carreira sustentável, tanto para ele como para sua esposa e seus filhos, que na época eram apenas 2. O fracasso na tentativa de criar jogos e, consequentemente, a falta de dinheiro fez Scott entrar em depressão. Ele, como um cristão, começou a ter dúvidas sobre sua fé, pensando se existia algum propósito para o que ele estava fazendo. Isso chegou longe o suficiente para ele pensar que ou Deus não existe, ou Deus o odiava. Scott então foi obrigado a tentar mudar de carreira. Ele foi de web design e até mesmo caminhoneiro. Mas não importava qual emprego ele tivesse, ele sempre voltava aos jogos. A vida do Scott estava tão miserável que sua pólice no seguro de vida foi cancelada quando a companhia escutou ele mencionando pensamentos suicidas para o seu médico. Naquele momento, ele já achava que não só sua vida não valia nada, mas também com sua morte. Foi então que o Scott tentou de novo, não com jogos cristãos ou com jogos que demandavam muito desenvolvimento, mas com jogos mais curtos para ter um extra no final do mês e ajudar sua família. Essa foi a última tentativa de fazer uma carreira como desenvolvedor. Ou funcionava, ou ele seria forçado a desistir. Ele tinha 3 escolhas: uma sequência de Desolate Hope, um remake de The Legacy of Lamb, ou um novo jogo com animatrônicos e câmeras de segurança. E você já pode imaginar o que ele escolheu. A ideia surgiu com Chipper the Sons Lumber Co., que também foi um fracasso. O jogo recebeu muitas críticas negativas, dizendo como os personagens se moviam de forma irrealista, como eles lembravam animatrônicos e como eles pareciam que iriam matar alguém, que de certa forma é verdade. E foi então, através dessas críticas, que uma lâmpada se acendeu na cabeça do Scott. O seu plano era bem simples, fazer algo mais assustador que Chipper the Sons. O que não foi muito difícil, Scott cresceu na era de ouro das pizzarias como a Showbiz Pizza Place ou a Chuck E. Cheese. Os animatrônicos na vida real já são um pouco assustadores por natureza, então ele teve ótimas referências. Scott ficou 6 meses trabalhando em FNAF 1. Ele teve um pouco de dificuldade para equilibrar a jogabilidade e a mecânica do jogo. O objetivo era que FNAF fosse um jogo que qualquer um, independente da idade ou país, pudesse jogar sem precisar de muitas instruções. Ele queria que o jogo fosse sobre experiência e não tutoriais. Mas mesmo com uma ótima ideia, Scott ainda estava com problemas financeiros na época. Então ele decidiu fazer uma página de financiamento no site Kickstarter, que resultou em incríveis 0 contribuidores. O que deve ter sido uma decepção, claro. Porém, Scott não desistiu e se manteve firme e finalmente, no dia 8 de agosto de 2014, Five Nights at Freddy's foi lançado na plataforma Desura, para só então 10 dias depois ser lançado na Steam e no IndieDB. E já sabemos o final dessa história. Five Nights at Freddy's simplesmente explodiu do dia para a noite, graças a youtubers como Markiplier, por exemplo. Claro que o sucesso de FNAF também deve à sua mecânica, que foi inovadora na época. Teria que se defender de animatronics sem poder se mover, apenas usando as portas que funcionam com energia limitada, forçando o jogador a ter que fechá-las apenas, e apenas quando for necessário, foi revolucionário para os jogos de point and click. Mas a cereja do bolo foi a lore, a história por trás dos animatronics que assombravam a pizzaria. A história sobre as crianças inocentes que tiveram suas almas roubadas. Isso, sem ter que apelar para nenhuma violência visual, fez e ainda faz Five Nights at Freddy's um dos melhores jogos de terror já feitos. E mesmo depois de 6 anos, Scott Cawthon ainda está trabalhando com Five Nights at Freddy's. E só nos resta esperar para ver o que vem por aí.